Quero cumprimentar mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que é um motivo de alegria nos encontrarmos aqui nesta noite, para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor, bendizermos, exaltarmos, glorificarmos ao nome do grande e eterno Deus, que vive e reina para todos sempre. Quero dizer aos irmãos que é motivo de alegria poder estar aqui mais uma noite para poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Quero agradecer a Deus por este privilégio, porque é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio adorar e exaltar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que um dia deixou o seu lar de glória, deixou a sua coroa de glória e desceu a esta terra, se fazendo homem, habitando no meio da humanidade perversa, uma humanidade destruída, caída, que estava distante de Deus, mas Ele veio ser a causa de uma tão grande e maravilhosa salvação. Amém. Por isso é um prazer estar na casa do Senhor, nos atos do Senhor, servir e adorar. E eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21. A epígrafe do texto que fala a justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Meus amados irmãos, pode assentar-se. Amados, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, ele escreve uma coisa muito importante, muito linda e maravilhosa, não só para os romanos, mas para todo ser humano, porque a palavra de Deus ela é direcionada a todo ser humano, independentemente de nação, língua, cor, estatura, poder aquisitivo. A palavra de Deus é para todo ser humano que tem o direito de nascer nesta vida. A palavra de Deus é para ela. Então Paulo escrevendo, ele vai dizer: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então a justiça de Deus ela se manifestou através de Jesus. Jesus, ele veio a esta terra manifestar a justiça de Deus. E o que era a justiça de Deus? A justiça de Deus é libertar o ser humano do pecado, transmitir a palavra
aquilo que tinha sido ensinado pela lei e pelos profetas. Porque Moisés ele deu a lei ao povo de Israel. E por a lei ninguém poderia ser salvo. E assim como Deus deu a lei, Deus também deu profetas ao povo, ao seu povo, a sua nação escolhida, para que pregassem a palavra dele. Então, Deus ele faz o que? Ele se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Porque Jesus ele veio e cumpriu a lei e os profetas, trazendo a graça de Deus. Amém. É tanto que a palavra do Senhor nos diz lá em Tito 2,11, mas a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação para todos os homens, né? Então por quê? Porque a graça de Deus é através de Jesus Cristo. Então a justiça de Deus, ela se manifestou através da vinda de Jesus, do Messias, do Salvador, do Libertador, do Transformador, do Remidor, do Purificador. Porque pela lei ninguém poderia ser salvo. Por quê? Porque se transgredisse uma vírgula da lei, ele estava cometendo pecado, ele não poderia ser salvo. Então Jesus ele veio, cumpriu toda a lei, cumpriu o que os profetas ensinaram, porque em si toda a palavra de Deus, ela anuncia a vinda de Jesus para a propiciação de que? Da salvação da humanidade. Então, a justiça de Deus é através de Jesus. Como? Quando o ser humano ele reconhece que é pecador e que ele precisa de se arrepender, que ele precisa ter uma atitude de querer mudar, arrepender-se dos seus pecados, confessá-lo diante de Deus, aceitando Jesus como Salvador. Amém, Jesus. A palavra de Deus nos diz no versículo de número 22: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então todo aquele que invocar ao nome de Jesus e que crê em Jesus, confessando-o como Salvador, Deus ele não vai fazer diferença, ele vai ser salvo, ele vai ser liberto. Porque ele clamou, ele pediu, ele bateu na porta daquele que é o único que pode salvar, que é o único que pode libertar. E por que o ser humano ele precisa do arrependimento? O versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano, se nós observarmos, Deus, quando ele criou o ser humano, ele pegou ali, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas daquele boneco de barro, e quando ele soprou, saiu a sua essência, que nos deu o fôlego de vida. Então ali era feito Adão, e Deus vai e faz Adão dormir, e tira de Adão costelas para fabricar a mulher, sua ajudadora. E o que acontece? Ali todos eram parecidos com Deus, mas quando o pecado foi introduzido na humanidade, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, que eles passaram e foram expulsos do jardim, o que aconteceu? Adão e Eva eles geraram filhos, e estes filhos tornaram-se o que? A semelhança de Adão. Então o ser humano ele passou a partir dali a nascer pecador, distante do seu Criador. Então Deus, ele vendo o que? Ele vendo que todos pecaram, ele, sabendo de tudo, na sua criação ele criou também um plano, um projeto de salvação para o ser humano, independentemente do pecado que ele tenha feito, daquilo que ele tenha cometido. Ele criou o plano de salvação enviando quem? Seu Filho amado, o lindo, o mais belo, o mais perfeito que ele tinha, para que ele viesse a essa terra, para que ele pudesse, através de sua vida preciosa e de seu preciosíssimo sangue, derramar em remissão de pecados, em lugar do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todos os seres humanos, para que nele, através da entregação dele, da vida dele, nós pudéssemos ter a justiça de Deus
a transformação de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, em todo tempo, ele anuncia a salvação, porque é necessário, ela é importantíssima para o ser humano. No Salmo de número 98, versículo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Como? Enviando Jesus. Este foi o plano, este foi o seu feito. Por quê? Porque Deus, olhando do céu para a terra, Ele não achou um justo sequer, um daqueles que poderiam morrer para a justificação de seus pecados. Ninguém poderia pagar o preço dos seus pecados, dos seus delitos. Então Deus, vendo que não tinha um ser humano capaz de pagar, Ele vai e envia Jesus. E Jesus, ele veio e cumpre o seu propósito, cumpre aquilo que o Pai o lhe determinou, para que nele nós pudéssemos termos vida e vida com abundância. Porque todo ser humano estava distante de Deus, todo ser humano estava longe do seu Deus, do seu Criador. Porque o ser humano, ele é criatura de Deus, ele só passa a ser filho de Deus quando verdadeiramente ele se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. Por que ele passa a ser filho de Deus? Porque Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não lhes recebeu. Então Deus deu o direito de todo aquele que crê e que recebe Jesus como Salvador, passou a ser filho de Deus por adoção, porque recebeu a salvação de Jesus Cristo. Aleluia. Então, a justiça de Deus, ela é manifestada através de Jesus. E o versículo 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por que Jesus, ele é a redenção? Porque ele foi o Cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Jesus, ele foi o Cordeiro que veio ser o libertador da minha alma, da sua alma, de ir para a eternidade longe de Deus. Jesus, ele veio ser a justificação, o preço pelas nossas almas, para que através dele nós possamos sermos livres, sermos libertos. Porque salvação é a mesma coisa de livramento ou de liberdade. Porque o ser humano sem Deus, sem Jesus, ele está partindo para a eternidade, um lugar terrível, um lugar onde só há pranto e ranger de dente. Mas aquele que aceita Jesus, ele tem uma eternidade gloriosa, de alegria e de gozo com Deus, o seu Criador. É por isso que Jesus, ele manifestou a sua graça. E a sua graça, ela quer fé. Por quê? Porque o ser humano, ele só pode ser liberto e salvo como? A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a pessoa só ouve, só tem fé quando nós, que um dia tivemos o privilégio, a oportunidade de alguém se compadecer da nossa vida, da nossa alma que estava perecendo, e anunciou o amor de Deus, a salvação de Deus através de Jesus Cristo para a nossa vida. Nós também temos essa incumbência, esta obrigação de anunciar a palavra, porque quando nós falamos, a pessoa, ela passa a conhecer o plano de salvação. A pessoa, ela passa a conhecer que para ela, por mais vil pecadora que seja, tem esperança, tem oportunidade, tem chance para que ela possa ser redimida, para que ela possa ser livre e liberta de tudo aquilo que tem lhe aprisionado, de tudo aquilo que lhe tem distanciado de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando nós falamos, João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque quando nós falamos, quando nós anunciamos a palavra de Deus,
Nós estamos dizendo para as pessoas o quê? Que o plano de salvação de Deus, ele permanece de pé, ele permanece vivo, ele permanece ao alcance de todos. Basta a pessoa querer, a pessoa buscar. E aqui fala de justificação pela fé em Jesus Cristo, porque é necessário anunciarmos a palavra. Se nós observarmos aquele centurião romano que foi ao encontro de Jesus, e ali ele disse o que para Jesus? Mestre, o meu criado jaz em casa, violentamente atormentado. Quer dizer que ele estava endemoniado, ele era um demônio violento, uma enfermidade terrível que ele tinha. E ele vai e diz para Jesus: mas eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei uma só palavra e o meu servo sarará. Por quê? Porque ele vai dizer que ele era um homem sob autoridade. Ele dizia àqueles: vai e este vai, vem e ele vem. E Jesus, ele se maravilhou da fé daquele homem. Era um gentio, assim como eu, como você. Glória a Deus, Senhor. É tanto que Jesus disse que nunca tinha visto em Israel tanta fé como ele viu naquele homem, porque ele reconheceu que ele era pecador, que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, porque ele precisava de arrependimento, ele precisava de conversão. E o que aconteceu? Jesus, ele disse a palavra, e o seu servo, ele foi curado, ele foi liberto. E Jesus, ele se maravilhou da fé daquele homem, porque mesmo ele estando anunciando a palavra para os seus, nenhum teve a fé que aquele homem teve. Então é por isso que nós somos justificados pela fé, porque a fé, amados, ela diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, Jesus. Então é necessário que galardoador, quer dizer que Deus, ele é recompensador daquele que tem fé, daquele que crê que é possível aquilo que ele tem buscado, aquilo que ele tem almejado. Amém. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera e sabe que pode acontecer. Fé é você crer no invisível, para que ele possa tornar-se visível, para que ela possa tornar-se real. As coisas de Deus parecem loucura para aqueles que não compreendem, porque as coisas de Deus é espiritual e necessita de que a nossa fé necessita de que nós venhamos pagar o preço para que possa se tornar real na nossa vida, para que se possa tornar possível no nosso convívio, para que possa se tornar testemunho ocular daqueles que acham que é loucura, para que eles possam ver que Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é abençoador daqueles que têm buscado. E a palavra de Deus diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele tem tido paciência pelo pecado, mesmo as pessoas errando, mesmo as pessoas cometendo delitos. Deus, Ele tem tido paciência, porque Ele espera do ser humano, do homem e da mulher, o desejo de mudança, o desejo de buscar o renovo, de buscar vida nova, de tirar de si o fardo, os grilhões, o pecado que tão de perto tem oprimido, tem destruído, tem lhe distanciado de Deus. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho Jesus a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Coisa maravilhosa é o amor de Deus para com a nossa vida, porque mesmo o ser humano sendo falho, mesmo o ser humano sendo cheio de erro,
Deus, Ele não vai se esquecer do seu bem maior, que foi a morte do seu Filho, para que nós possamos ter a salvação da nossa alma. Porque Jesus, Ele foi a causa de um amor tão grande para conosco. É por isso que Deus, Ele espera do ser humano o arrependimento e não destrói logo. Porque Ele espera partir do ser humano o desejo de querer a Deus. Deus, Ele já fez a parte dele, entregando o melhor que Ele tinha, entregando o seu Filho, para que através dele nós tenhamos o livre acesso ao Pai. Mas Deus espera de nós, seres humanos, de nós a contrapartida de querer a Ele, de buscar a Ele, de servir a Ele, de adorar a Ele, de fazer a sua obra sem temor, mas com ousadia, fazendo com que vidas possam serem livres, serem libertas, porque há muitas vidas aprisionadas nos vícios, nas coisas que não convém, que tem lhe causado destruição, que tem entristecido o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor. E compete a nós anunciar o ano aceitável do Senhor, para que as vidas possam se render e reconhecer a salvação que há em Jesus Cristo. E eu quero deixar o último versículo da palavra de Deus para os amados irmãos, onde se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é importante o ser humano se arrepender, é importante o ser humano descer na presença do Senhor e reconhecer que ele precisa de perdão, para que os seus pecados possam ser apagados, para que ele possa receber o refrigério pela presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo de Deus, e que possamos anunciar para as pessoas, para que elas possam se converter, já que nós temos o privilégio de termos alcançado esta bênção, e que nós possamos perseverar até o fim da nossa vida, ou morrendo, ou sendo arrebatado na vinda do Senhor, para que possamos receber de Deus a coroa de justiça, que está no céu de glória, esperando todo aquele que for fiel ao Senhor até o fim. Esta é a palavra que eu deixo para os amados irmãos. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente no nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor.